Os retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa, esses vidros aqui, deve estar se referindo aos vidros laterais, para-brisa, vidro traseiro, tá? Na direção defensiva, podem ser considerados equipamentos. Olha, se fosse pela legislação de trânsito, eu diria que são equipamentos de uso obrigatório, realmente são. Mas aqui falou direção defensiva, então já vou eliminar isso aqui, considerando, obviamente, que o examinador deve estar olhando isso de forma diferente. Então vamos lá. Retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa. São equipamentos de comunicação? Bom, os retrovisores, você consegue ver as coisas por ele, mas você consegue comunicar com alguém por meio dos retrovisores? Não, né? Como é que você vai comunicar com a pessoa por meio do retrovisor? Estranho, né? Não sei se fizer algum gesto, alguma coisa, sei lá. Vamos analisar aqui mais, vamos ver. Faróis, você consegue comunicar com os outros por meio do farol? Consegue. Acionar um farol alto e baixo, aviso sobre um perigo na via. Pelos vidros, sim, você faz um gesto, uma cena, sei lá. Limpadores de para-brisa, você consegue comunicar com alguém por meio dos limpadores de para-brisa? Aí não, né? Como é que você vai comunicar com alguém pelo limpador de para-brisa? Aí não tem jeito. Comunicação está fora, tirei aí a letra A. São equipamentos de segurança, vamos ver, retrovisores, faróis, vidros, limpadores de para-brisa, segurança. É claro que todo equipamento está ali para contribuir com a segurança também, mas eu achei muito subjetivo, muito genérico. Vamos deixar em aberto aqui. Informação visual, vamos ver, ó. Pelos retrovisores, você tem uma informação visual? Sim, aliás, eles estão ali para isso, né? Para você ver as coisas. Os faróis, você tem informação visual? Claro, à noite, no escuro, são os faróis que vão garantir a sua visibilidade. Os vidros também são informação visual, você vai ver por meio deles. Os limpadores de para-brisa também, porque se o vidro estiver sujo ou muito molhado, sob chuva, por exemplo, ou embaçado ali com serração, são eles que vão garantir que os vidros sejam limpos para você ter uma melhor visualização, uma visibilidade. Então, letra D, sem dúvida, é a resposta aqui para a questão. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. A injeção eletrônica é uma das inovações da década de 90 e veio para substituir o velho carburador. Sobre ela, a injeção eletrônica, marque a incorreta. Cuidado para não esquecer e marcar a correta. Veja, a questão está querendo a incorreta. Sua manutenção deve ser feita periodicamente. Sim, todos os componentes e sistemas do veículo precisam de manutenção periódica. De quanto em quanto tempo? Depende do equipamento e depende da orientação passada no manual do fabricante do seu veículo. Então a letra A é correta. Como a questão pede a incorreta, letra A está fora. Os bicos injetores são os elementos que mais precisam de reparos. Aqui o examinador não disse elementos da injeção eletrônica, mas como a gente está falando de injeção eletrônica, vamos subentender que o examinador está falando da injeção eletrônica. Então, os bicos injetores dentro do sistema de injeção eletrônica, realmente, são os que constantemente estão precisando de reparo. Então, é verdade. Como a questão está pedindo a incorreta, a letra B está fora. Por ser um componente eletrônico, dispensa manutenção periódica. Uai, então quer dizer que não precisa de fazer manutenção no sistema de injeção, não? Claro que isso é errado, é incorreto. Como a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. Agrega mais eficiência ao sistema de alimentação. Sim, a injeção eletrônica veio para isso, para agregar mais eficiência. Ela é verdade, como a questão está pedindo a incorreta, eliminam a letra D e ficam então com a letra C. Boa parte dos veículos modernos possuem dispositivos que auxiliam nas manobras. O sensor de ré, a câmera de ré e tal. Aumentando a segurança e o conforto do condutor. Conforto também. Ajuda a reduzir o esforço de quem está dirigindo. A direção, então, tinha que ter uma vírgula aqui, né? Ajuda a reduzir o esforço de quem está dirigindo. A direção. Que direção que ajuda a dirigir o esforço, hein? Servo-assistida. Isso aqui está relacionado ao freio, né? Tem o servo-freio, hidrovácuo. Realmente ele ajuda a diminuir o esforço de quem está dirigindo. Mas você está falando da direção, então não é freio. Automática, direção automática. Não, direção automática? Existe piloto automático, né? Não. Hidráulica, a direção hidráulica, sim, ela vai fazer o esforço para você. O sistema hidráulico vai fazer a força, e não você. Tem direção mecânica, tem direção hidráulica, direção elétrica, eletrohidráulica. A hidráulica, ela ajuda, então certamente será essa a resposta. Direção transversal,
Tá fora. Inventaram aqui, né? Letra C, a direção hidráulica ajuda a diminuir o esforço aqui. Alguns dispositivos existentes em seu veículo têm a finalidade de diminuir a poluição. Isso é feito por meio da redução do consumo de combustível. Claro, quanto menos combustível queimar, menos vai poluir. E melhor controle da emissão de gases poluentes. Ok. Qual dispositivo não agrega as funções acima mencionadas, nem diminui o consumo de combustível e nem controla a emissão de gás? Vamos ver. A injeção eletrônica. A injeção eletrônica ela veio de 95 para cá, ficou popularizada a injeção eletrônica nos automóveis. Qualquer veículo popular que você comprou a partir de 95 já tinha injeção eletrônica. Ela faz com que o veículo tenha uma mistura ar-combustível quase que perfeita. O ideal é chegar à perfeição, para queimar só o que é necessário mesmo. Então, a injeção eletrônica veio com a finalidade de fazer com que o veículo consumisse menos combustível e vem trazendo esse resultado positivo aí, tanto para o seu bolso como para o meio ambiente. Então, essa aqui agrega, ela faz consumir menos combustível. Aqui a questão está querendo aquela que não agrega. Vamos eliminar então a letra A. Sonda lambda. A sonda lambda é um sensor que tem no escapamento para fazer justamente essa medição, perceber se os gases que estão saindo ali estão saindo na proporção certinha, se o combustível foi bem queimado, se não está passando excesso de combustível ali, o que faz com que o veículo consuma mais combustível e polua mais. Então a sonda lambda também faz esse papel. E aqui o examinador está querendo aquela que não faz. O catalisador fica ali na saída do escapamento do motor, né? Saiu da válvula de escape ali a queima do combustível, já passa pelo catalisador para fazer uma conversão de gases nocivos em gases não nocivos. Então é ótimo também, letra C, o examinador quer aquela que não é. E o carburador é o antigão, né? Na verdade o carburador foi substituído por esse aqui, ó, pela injeção eletrônica. O carburador faz a mesma função da injeção eletrônica, só que ele é mecânico, ele é totalmente mecânico, tanto que a gente consegue regular ali, né, a passagem de ar e de combustível através de parafusos ali que a gente chama de giglês. A gente não é mecânica, chama de giglê. É uma coisa tão mecânica que por melhor que o mecânico seja, ele não vai conseguir fazer ali uma regulagem tão perfeita como a injeção eletrônica faz. Por isso o carburador foi substituído pela injeção eletrônica. Ele não era muito eficiente nessa questão aqui de diminuir o consumo de combustível, não. Como examinador que é aquela que não é, essa é a resposta. A base do Índice Nacional de Condutores, destinada ao arquivo de habilitação, é chamada de... Olha que interessante, se a gente pegar aqui as iniciais, ó, Base Índice Nacional de Condutores. Soma isso aqui para mim, ó, B, I, N, o IN aqui, né? O N aqui, aliás, o N aqui, ó, B, I, N, C. O que virou? Ó, B-I-N com o C-O, virou o quê? Cadê o nome da base índice? É isso aqui, isso é um banco de dados, onde ficam armazenados ali os dados de habilitações das pessoas e processo de habilitação do Brasil inteiro. BINCO, Base Índice Nacional de Condutores. Ah, Ronaldo, já ouvi falar também do RENASH. Sim, o RENASH é uma forma de registro ali também. É o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou de carteiras de habilitação. Vale aqui. Mas o examinador, nesse caso aqui, pediu a BINCO. Você pode ver pelas próprias iniciais aqui, tá? Então, aprenda a pegar isso aí pelas iniciais, ajuda bastante. No caso de transferência de propriedade, o CRV deverá ser apresentado ao DETRAN no prazo de... Olha, transferência de propriedade aqui, certamente o examinador está se referindo à transferência de propriedade de um veículo, seja uma motocicleta, um automóvel, um caminhão, qualquer veículo. Transferiu a propriedade, quer dizer, vendeu para alguém ou comprou, o CRV deve ser apresentado ao DETRAN no prazo de... Aí a pessoa tem que saber o que é CRV, né? CRV é o Certificado de Registro do Veículo. Esse documento, no verso dele, tem como você preencher ali, colocando o valor que você comprou ou vendeu o veículo, os dados de quem está comprando, né? Nome, CPF, endereço, data em que foi feita essa transação de compra e venda, e a contar daquela data ali, o comprador tem 30 dias para apresentar, para fazer a transferência, né? Apresentar esse documento no DETRAN e fazer a transferência da propriedade desse veículo para o nome dele. Então a resposta está aqui, ó, letra D, 30 dias. E agora uma dica para você, hein?
Quem está vendendo também tem um compromisso aqui. Ele tem que apresentar ao Detran, o órgão de trânsito ali, o comprovante de que ele vendeu esse veículo. Isso para quê? Para evitar que ele possa ser corresponsabilizado com qualquer coisa que venha acontecer com esse veículo nesse período de 30 dias. Porque ele assinou ali o recibo, foi lá no cartório, reconheceu firma e tudo, e entregou o recibo para o comprador. O Detran não sabe que esse veículo foi vendido ainda. Só quando esse comprador apresentar esse documento lá no Detran é que ele vai saber. E a partir daí você vai ficar livre de qualquer responsabilidade. Mas enquanto isso, né, então você deve tirar cópia, autenticar e apresentar isso lá no Detran. Só que eu vendi, tá? Que a partir daquele momento que você apresentou ali, você já está livre de qualquer corresponsabilidade. É equipamento obrigatório para as motocicletas, exceto, olha, o tal do exceto é um termo que já era para ter sido abolido das questões do Detran, mas continua aparecendo. Um termo que acaba sendo estranho para muitos, às vezes a pessoa está estudando ali e não consegue ter exata compreensão do que é esse exceto. Então vou dar uma dica, um macete para você. Sempre que tiver o exceto, você dá uma olhada na questão. Se não tiver a palavra não na questão, você faz o seguinte, você risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes da pergunta. Beleza? Combinado? Que aí fica muito mais fácil. Você substitui o exceto por um não. Pronto, esquece o exceto agora e leia a pergunta novamente. Ó. Não é equipamento obrigatório para motocicleta. Ou seja, a questão quer saber qual que não é equipamento para motocicleta. Ficou bem mais fácil, não ficou? Então vamos lá. Faróis dianteiros de cor branca ou amarela. Olha, o problema inicial está com faróis, né? Moto normalmente tem um farol só. Pode ser branco ou amarela? Espelhos retrovisores, a moto precisa? Precisa. Então esse aqui é um equipamento, não tem nenhuma dúvida. Como a questão que é aquela que não é, então já eliminei. Para-brisas, moto tem para-brisa? Não obrigatoriamente, até pode ter, né? Tem algumas motos que tem. Mas é obrigatório para-brisa em motocicleta? Não é. A questão está procurando qual que não é. Então a alternativa C certamente será a resposta. Luz de placa de licença. Placa de licença é aquela placa de identificação da motocicleta que está lá atrás. Eu não entendi muito bem isso aqui não. Luz de placa, precisa da luz da plaquinha lá atrás para iluminar, clarear a placa à noite? Precisa. Todo veículo precisa de ter uma luz de placa lá atrás. Não ter aquela luzinha funcionando é infração de trânsito. Então precisa, obrigatório? Precisa. A questão está dizendo qual que não é. Então letra C está fora. Os faróis, apesar de estar aqui no plural, né? E aqui o pessoal depois fica em dúvida se pode ser de cor branca ou amarela, que pode. Então faróis aqui a gente tinha ficado em dúvida. Agora o para-brisa ninguém tem dúvida. Para-brisa não é equipamento obrigatório para motocicleta, então ficamos mesmo com a letra C. Sobre o seguro DPVAT, é correto afirmar. Seguro DPVAT é aquele seguro que cobre danos pessoais causados por veículos automotores terrestres. Danos pessoais, não são danos materiais. Se alguém colidir com o seu veículo, se o seu veículo for furtado, roubado, ou se ele pegar fogo, quem vai cobrir isso não é o DPVAT, é o seguro do seu veículo, caso você o tenha feito, que nem é obrigatório, né? Eu, por exemplo, tenho seguro do meu carro, porque é caro. A gente fica ali anos pagando aquele carnezão igual a Bíblia, vai que alguém rouba aquilo, a gente fica assim, então é melhor pagar o seguro. Esse é o seguro contra dano material. O seguro contra dano pessoal, que é aquele que vai indenizar a vítima com despesas hospitalares, vai indenizar a família da vítima quando essa vítima vier a óbito, né, faleceu ali em decorrência de um acidente de trânsito, aí esse seguro cobre e ele é obrigatório. Todo proprietário de veículo automotor terrestre precisa pagar o DPVAT, seja você proprietário de uma motocicleta, de um automóvel, de um caminhão, seja o que for. Todo ano tem que pagar. Inclusive, o licenciamento anual do veículo só é expedido pelo Detran se esse veículo estiver com o DPVAT pago, certo? Então tá aí. Sobre o seguro DPVAT, é correto afirmar. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Olha, dentro do território brasileiro aconteceu um acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, o seguro DPVAT cobre. Mas aqui não está falando acidente de trânsito, falou acidentes ocorridos. Não está falando que é por veículo automotor e ainda usou um termo aqui que é muito amplo, que é o qualquer. Isso é a tal da armadilha. Isso quando cai esse termo numa alternativa, é 90% dessa alternativa ser errada. E nesse caso aqui,
eu imagino que ela seja errada. Eu vou até eliminar aqui, porque está bem fora aqui do contexto que a gente precisa. Vamos lá. Indeniza apenas vítimas fatais. Bom, que indeniza familiares de vítimas fatais, isso eu já falei na explicação aqui em cima. Agora, tá vendo esse apenas aqui? É uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe o que é casca de banana. Casca de banana também é uma armadilha que é colocada na alternativa, que em 90% das vezes vai fazer com que essa alternativa seja errada. E nesse caso aqui não foi diferente. A alternativa B está fora, não é só vítimas fatais. Vítimas com lesões permanentes, cobre também, indeniza também em caso de despesas hospitalares, tá bom? Então esse apenas aqui está fora. Indeniza apenas uma vítima por acidente, olha o apenas aqui de novo, olha. Viram aí? Então está fora. Independentemente do número de vítimas, o seguro é pago apenas para o proprietário do veículo. E nós temos o apenas aqui de novo. Então, esse apenas aqui, ele está errado, até porque está dizendo que o seguro é pago ao proprietário do veículo, não é. A alternativa D está fora. E aí, Ronaldo, qual é a resposta? Não tem resposta. Questão copiada de dentro do banco de dados do Detran e sem resposta. Ah, Ronaldo, mas aqui essa alternativa A não serviria? Essa aqui é a alternativa que o Detran colocou lá no gabarito deles. Agora, olha a subjetividade, olha o quanto ela é genérica. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. Ponto? O que é esse ponto? Começar ponto. Em qualquer lugar do território brasileiro. Que país? Não falou que país. Né? Em qualquer lugar do território brasileiro, o DPVAT vai cobrir. Agora, ó, indeniza os acidentados. E aqui ainda não falou acidente de trânsito, quer dizer que se eu acidentei dentro da minha casa, caí lá na escada da minha casa, o seguro DPVAT vai cobrir? Não vai. Tem que ser acidente de trânsito, causado por veículo automotor e dentro do território brasileiro. Aí estaria correta a alternativa. Ela está incompleta, está genérica, subjetiva, não pode ser considerada como correta. Mas é essa que o Detran tem colocado aí, portanto, fique atento. Alternativa A. As outras demais não tem nem como, tá? Elas estão totalmente fora, não tem como ver uma possibilidade aqui de considerá-las corretas. Por isso eu fiquei com a menos errada, que é a alternativa A.